Outra. Irmãos, nós vamos ler esse versículo aqui e nós vamos aprender algo muito importante, que é a respeito do poder que existe aqui, na nossa boca, poder das palavras. Veja o que diz aqui Isaías capítulo 55 e o versículo de número 11. Assim diz a palavra de Deus, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos ler mais uma vez em voz alta aí. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãos, esse assunto aqui das palavras é um assunto que a gente tem que ouvir, prestar atenção. Quando a reunião acaba, o culto acaba e a gente voltar para a nossa casa, a gente começar a observar aonde a gente está errando nas nossas palavras, e aí nós mudamos o nosso procedimento. Hoje é um domingo, amanhã segunda-feira, e aí você vai para o trabalho, você vai para a sua escola, você vai fazer as suas atividades da semana, na sua casa, aonde você vive. E tem coisas que acontecem no dia a dia, e essas coisas que acontecem no dia a dia, se você colocar em prática o que você está aprendendo aqui hoje, isso aí vai mudar a sua vida para sempre. Eu perguntei de manhã aqui e eu fiquei impressionado. Vamos ver agora de noite. Tem um curso, há muitos anos o missionário começou a ministrar, que chama Curso Fé. Quem já fez o Curso Fé? Levante a mão. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4. Está igual de manhã. De manhã eu perguntei, só 4, e a multidão ficou com a mão abaixada. Deixa eu contar para vocês a respeito das palavras, e nós vamos por esses dias aí, vou começar a estar ministrando aqui esse curso. O material já chegou aí, a gente vai começar a ministrar aqui, ou numa quarta, ou numa sexta, não sei que dia, mas nós vamos estar ministrando esse curso, para a gente aprender umas coisas, irmãos, que a gente é de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus. Só que tem coisas no dia a dia que a gente não para observar, e a gente fala, as coisas ruins começam a acontecer, dá tudo errado, e a gente não sabe por quê. A gente vem na igreja, pede oração, faz campanha, e parece que as coisas elas não desenvolvem. E muitas vezes o problema está nas nossas palavras. Aqui diz, assim será a palavra que sai da minha boca. O Senhor Deus está dizendo, ela não voltará para mim vazia. Quando Deus falou, você lê lá no livro de Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando você vai olhar o detalhe da criação, quando Deus criou o homem, você vai observar assim, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Semelhante é parecido. Você tem um carro, outra pessoa tem um carro, e os dois são parecidos, desempenham as mesmas funções. Quando Deus criou o mundo material, Ele falou, e depois as coisas passaram a existir. Então o que eu entendo? Que tudo aquilo que eu falo, acredite eu ou não, vai acontecer na minha vida. Aqui diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, quer dizer, ela vai surtir algum resultado. As palavras que eu falo também vão surtir algum resultado. Se todos os dias você levanta pela manhã, agradece a Deus por aquele dia, sorri no espelho. Eu falei um negócio aqui, tem gente que achou até estranho. Ouvi um dia um pregador falando. O pregador disse assim, olha, você aplaude os outros, mas você nunca aplaudiu a você mesmo. Você deveria você se aplaudir. Olha que pessoa abençoada. Ah, pastor, mas eu não vou aplaudir a mim. Você deveria aplaudir a você.
que é a pessoa que conquista, que vence, a pessoa abençoada, que está firme na presença de Deus. Tantas lutas você passou, você deveria de se aplaudir, mas você não faz isso. Então as suas palavras, sem você observar ela e prestar atenção a elas, elas podem trazer um resultado bom ou ruim. Eu estava falando no outro culto, eu pregando sobre as palavras, aí eu lembrei de uma visita que uma irmã lá pediu. Ela disse: seu pastor, eu gostaria que o senhor fosse na minha casa fazer uma oração lá, ungir e tudo. Eu queria que o senhor fosse com a sua esposa, mas tem um pequeno detalhe, o senhor não pode ir lá o horário que meu marido estiver lá, não. O senhor vai com a sua esposa, por favor. Se quiser levar mais alguém, algum obreiro, tudo bem, mas o senhor não pode ir no horário que meu marido está, porque ele não gosta de crente, ele usa droga, ele é muito bravo, ele é violento, e eu tenho até medo, pastor, de quando ele chegar lá, se o senhor estiver lá com algum obreiro ou sua esposa, é perigoso, acho que até ele matar o senhor, dar um tiro na sua cara. Eu falei: meu Deus, então o homem é bravo mesmo? Bravo? Pastor, meu marido é terrível. Olha as palavras da mulher: meu marido é terrível, tem até medo. Aí eu falei: irmã, seu marido trabalha até que horas? Ele trabalha até 5 horas. Então antes de 5 horas ele não está em casa, dia nenhum, a não ser domingo, mas ele trabalha todo dia. Então de 5 horas em diante a gente encontra ele em casa. Então de 5 horas para trás, não. Eu falei: tudo bem, então eu vou lá na sua casa. Eu não vou lembrar o dia da semana, é claro, mas devia ser uma terça ou uma quinta, porque nos dias do culto eu não faria visita, só no dia que não tem o culto. E aí eu fui lá, ou terça ou quinta, eu não sei que dia foi da semana, mas fui. Aí cheguei lá, 3 e tanto, beirando 4 horas. Ela abriu o portão, entramos. Aí peguei o vidrinho do azeite e fui ungindo. Mas eu já cheguei na casa que meio com o pé atrás, com medo. Eu não conhecia o marido dela. Aí fui ungindo. Ungi lá a geladeira, vai lá na despensa, unge o armário da cozinha, Jesus. Aí estamos lá. Aí ela falou: pastor, preparei um cafezinho, tem um bolo aqui, minha casa é simples, prepara não. Eu falei: não, mas fique em paz. Aí estamos lá sentados tomando café. Isso eram umas 4h15. Meu limite era 5 horas, então estava tranquilo, tinha uma janela aí de tempo boa. Aí daqui a pouco a gente ouve um barulho de portão abrindo, e a irmã regalou o olho. O olho dela virou uma lua desse tamanho assim. Aí ela: ih, pastor, meu marido chegou. Irmão, quando ela disse assim: o meu marido chegou, deu, não sei se você sentiu essa sensação assim. Já andou em montanha russa? Já? A hora que desce assim, parece que o negócio vai para o cérebro vai para o estômago, dá aquele negócio assim. Foi subir no ar assim. Aí eu fiquei pensando assim: rapaz, a mulher falou para mim que o marido dela é maluco, usa droga, que tem até arma e que não sei o que, e que bate nela, é uma confusão, quebra tudo. E ela pediu para eu ir na casa dela, mas era para eu ir no horário que o marido não estava, porque o marido era muito violento. E tudo isso ela falou do marido. Aí eu, em 3 segundos, fiz uma oração assim: Jesus, se eu morrer hoje, deixa eu entrar no céu. Se tiver alguma coisa errada para consertar com o Senhor, me perdoa de algum pecado que eu fiz e que eu não lembro, Senhor. Amém e amém. Aí entrou o marido. Eu já achava assim que ele ia tirar um 38 e ia dar um tiro na minha cara, da maneira que a irmã falou do esposo. Aí ele entrou. Tem gente que conhece a gente e a gente não conhece a pessoa. Tem muito disso, né? A pessoa conhece, mas a gente não conhece a pessoa. Aí o homem entrou. Ele era grandão assim, parecia um armário, todo quadradão. Aí ele entrou assim: ô pastor, o senhor está aqui? Que bênção! Ô pastor, fica à vontade. O senhor não repara não que eu estava lá na oficina trabalhando, mas deixa eu lavar a mão, que minha mão está cheia de graxa, o senhor me desculpe. Aí foi lá, lavou a mão, voltou: ô pastor, fica à vontade aí, a casa é simples, mas se o senhor quiser aqui, o senhor tem tudo aqui, fica à vontade, que honra ter o senhor aqui. Eu fiquei assim, irmão, confuso. Você não fica confuso? Porque a mulher, ela falou com o marido dela, e falou um tanto de coisa. Aí depois ele começou a frequentar a igreja com ela, eu me lembro disso.
Eles iam e a família, era o marido, a esposa e um garotinho. O menino devia de ter na época uns 10 anos de idade. Então, irmão, e ficaram congregando ali. Depois eu saí da igreja, não sei, fui para outra cidade, não sei onde que eles estão hoje, mas deve ter na igreja lá ou em outra igreja servindo a Deus. Mas assim, às vezes a pessoa ela tem uma imagem ruim do parente e pinta a pessoa e fala para os outros do parente dela de uma maneira muito negativa. Ela devia falar: pastor, de vez em quando eu tenho uns problemas lá em casa, meu marido é meio nervoso. Quem é que não é nervoso de vez em quando? E tal, e a gente briga. Eu acho que não vai ter um casal aí que nunca na vida brigou aí, ou discutiu, ou entrou em atrito. Acho que não vai ter esse casal não. Se você conhecer algum, você me chama para eu conhecer o casal de Pinóquios. Amém, Jesus? Me chame. Eu conheço um lá que nunca brigaram, mas nem nada, nunca. Então me chama para eu conhecer o casal de Pinóquios. Eu quero conhecê-los pessoalmente. Então eu entendo o seguinte, irmãos, às vezes a pessoa ela não vigia. Tem um outro caso, isso aqui nós estamos falando aqui, a palavra que sai da minha boca não vai voltar vazia. Um outro caso de visita. A irmã conversando com o pastor e falando o problema, o pastor disse: eu vou lá na sua casa então orar. Não, o senhor não vai na minha casa orar não. Por quê? Meu marido é um homem de coração muito duro. Não adianta. Não, o senhor não vai lá. Não, eu vou, o pastor insistiu. Vou na sua casa e vou falar com o seu marido. Negócio é esse, vou lá. Já que o senhor quer ir, só vai. O pastor falou: só vou lhe pedir uma coisa, minha irmã. Você vai fazer um favor para mim. Quando eu for lá fazer a visita, a senhora vai ficar caladinha e não vai deixar o diabo usar a sua boca, porque eu vou lá na sua casa. E ele foi. Marcou o horário e o marido não sabia. Foi lá. Quando o pastor chegou, o homem lá estava na sala, o marido. Aí o homem olhou assim para o pastor e disse assim: quem é você? Ele disse assim: pastor fulano de tal. Aí o homem, muito grosseiramente, levantou, nem deu a mão para o pastor e já foi indo assim para o quarto. Mas bem ríspido mesmo, era um engenheiro. Aí o pastor olhou para ele e falou: vamos chamar ele de João. Seu João, só um minutinho antes do senhor entrar aí no seu quarto. Eu achei muito bacana, porque o senhor é um homem de bom coração, viu? Se ninguém nunca lhe disse isso, eu lhe digo: o senhor é um homem de bom coração, o senhor é uma pessoa abençoada. Deixa eu lhe contar outra coisa. Eu ainda esse mês, olha o que o pastor disse, eu ainda esse mês vou ver o senhor lá na minha igreja e eu vou batizar o senhor nas águas. Ó, as palavras. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Não vai. O pastor disse. Imagina, você está chegando dentro de uma casa, a hora que você entra assim, a pessoa: quem é você? Você diz: sou fulano. A pessoa nem lhe cumprimenta e vai entrando para outro cômodo. Quer dizer, o pastor diz: fulano, prazer conhecer você. Você é uma pessoa de bom coração. E outra coisa, sou abençoado, hein? Sou uma pessoa de fé. Esse mês eu vou batizar o senhor lá nas águas lá da piscina da minha igreja. O senhor vai ser uma bênção. O senhor é um homem de Deus abençoado. Que coração bom que o senhor tem. E o homem com a cara fechada entrou lá para o quarto. Isso foi numa terça-feira. Domingo o pastor fez o culto, pregou a palavra. No final da reunião o pastor disse assim: irmãos, eu queria que viesse aqui à frente, você que foi tocado pela palavra de Deus e quer aceitar Jesus, vem aqui. Aí veio um grupo de pessoas. Entre esse grupo veio esse homem aí, o João. O João chegou, disse assim: pastor, o senhor está lembrado de mim? Ele: claro, como é que eu ia esquecer de você? Pessoa tão simpática e abençoada. Ele disse: queria lhe contar uma coisa, pastor. A minha esposa, ela é membro da igreja do senhor já há mais de X anos. Eu tenho 2 filhos adultos já que são pastores, mas nunca os meus filhos nem a minha esposa falaram uma coisa para mim que eu ouvi o senhor falar lá na minha casa. Minha esposa fala que eu tenho um coração ruim, que eu tenho um coração duro, que eu não sou de Deus. Os meus filhos a mesma coisa, eles são pregadores. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: as suas palavras me fizeram vir na sua igreja aqui hoje. E saiba o senhor que eu estou hoje aceitando a Jesus, e que eu vou me batizar nas águas aqui na sua igreja.
e que eu vou servir a Deus aqui nessa igreja. Porque até hoje a única pessoa que disse para mim que eu tenho um coração bom foi o Senhor. Então eu descobri que eu tenho um coração bom. Olha a importância das palavras. Às vezes você tem um filho que ele tem uma dificuldade em alguma área, você diz: esse menino é muito burro, competente. As palavras que saem da minha boca, disse Deus, não vão voltar para mim vazia. Você diz: eu não posso, nunca vai poder. Vou dar um exemplo para você. Às vezes o pastor fala assim: pessoal, a igreja tem uma conta aí para pagar. Não estou falando isso aqui para pedir oferta não, porque na hora da oferta eu peço oferta. Quem me entendeu, diga amém. Estou falando isso aí, você me conhece. Mas vou dar só um exemplo. Pessoal, a igreja tem uma conta aqui, nós vamos fazer não sei o que, vamos sei lá o que, vamos pintar a parede, não sei, alguma coisa. Tem a conta da luz aqui para pagar. Eu quero levantar aqui 10 pessoas aqui com R$100 para ajudar na igreja. E você vai pegar esse envelope e trazer dia tal. Aí já vem aquele pensamento: eu não posso. Tá você e mais alguém? Não, pega não, você não pode. Você já disse que você não pode. E você diz que você não pode, e não pode mesmo, porque você diz que você não pode. O médico fala para você tal coisa, você diz: agora é o meu fim. Acabou. A palavra que sair da sua boca não vai voltar para você vazia. Quantas vezes você já viu essa frase: ai, essa desgraça de trabalho, é dinheiro maldito, ou miséria, ou salário minguado. Você já ouviu umas falas assim? Aí repara uma coisa: quem vive falando isso nunca tem nada. Se você der para essa pessoa que hoje ganhou um salário mínimo, ela sempre está amaldiçoando: ah, mas esse salário é uma miséria, isso é uma derrota, isso é não sei o que, oh, vida infeliz. A pessoa sempre reclamando. Se ela que hoje ganha 1.000, se você der a ela 10 vezes mais isso, 10.000, ela vai continuar endividada. Porque o problema não é o salário ou a quantidade de dinheiro, o problema são as palavras. Como você está semeando na sua vida. Começa a semana, essa semana vai ser ruim, eu já estou vendo. Irmão, quem sabe do futuro é Deus. Deus é quem sabe do futuro. E eu já estou vendo, e a pessoa vai só falando abobrinha, e a vida dela fica toda amarrada. Por quê? Está escrito aqui: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Deus diz que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Aí você lê na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Portanto, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Se eu disser que eu vou conseguir, eu irei conseguir. Se eu disser que curado eu serei curado. Se eu disser que eu vou conseguir realizar aquele sonho, eu vou conseguir. O outro diz: é muito difícil. O outro está vendo o mesmo problema e ele diz: difícil está, mas eu vou lutar, eu vou conseguir, porque eu não sou mole, eu não sou uma pessoa que veio nesse mundo para sofrer, eu vim para vencer. Ele acredita naquilo, fala daquilo e aquilo acontece. E o outro sempre está com aquelas palavras negativas. Observe aqui, irmão, como é que Jesus fazia. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Abre lá, por favor. Lucas 13, verso 10. Mateus, Marcos, depois vem o Lucas. 13, 10. Lucas 13, 10 diz assim, ó:
ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher, que está escrito aí na frente, que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Irmão, está escrito aqui que tinha uma mulher que tinha um espírito, e esse espírito era de quê? De enfermidade. O que que esse espírito fazia nessa mulher? Fazia ela andar encurvada, e de jeito nenhum ela conseguia endireitar. E Jesus estava lá nessa igreja. Eu acredito que Jesus está aqui nessa reunião. Quem crê nisso? Ele disse: 2 ou mais, no meio deles eu estarei, que tem bem mais de 2. Então preste atenção aqui. Jesus a viu, verso 12, e vendo a Jesus, chamou-a a si. A mulher estava lá. Aí o que ele fez? Chamou ela. E ela levantou e foi. Ela andava curvada, a curvada foi, toda tortinha. Levanta, vem cá. Aí o que diz aqui? E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Olha como é que Jesus curava. Ele chamou ela, ela veio. Ele chamou você hoje, você veio. Nós estamos gravando a mensagem, tem gente assistindo. Ela tinha um monte de coisa para fazer, mas aí Jesus chamou ela. Assiste aí o que esse cara está falando. Aí a pessoa, deixa eu ver o que ele está falando. Tem gente que assiste pregador para falar assim: deixa eu ver a hora que ele vai pedir dinheiro. Já viu isso? Para eu falar aqui, eu recorto e coloco só esse pedaço. Deixa eu ver a hora que ele vai pedir dinheiro. Jesus chamou ela a si e falou para ela assim: ó, você está livre da sua. Ele falou para ela que ela está livre da enfermidade dela. O que isso tem a ver comigo? Muito. Que você também está livre da sua enfermidade. Quem crê, diga amém. Seja você aqui ou quem nos assiste. Ah, mas a minha doença é diferente. Não tem doença diferente. Doença é doença. Pecado é pecado. Demônio é demônio. Água é água. Pedra é pedra. Não tem diferença. Não, porque a minha doença é muito complicada. Aí a pessoa já quer dar uma ajuda para o demônio. Não, continua aí. Por quê? Não, porque o médico falou. Verdade, o médico falou. Ele estudou, uma pessoa inteligente, capacitada, fez graduação, pós-graduação, curso disso, daquilo. Ele sabe o que ele está falando. Só que mais do que o médico é a palavra de Deus. E Jesus falou para aquela mulher: ó, vem cá, você está livre. Quando ela ouviu aquilo, irmão, o poder de Deus foi entrando lá na coluna dela, nos ossinhos, nos músculos, nos tendões, em tudo, e foi restaurando. A mulher que tinha 18 anos, que andava curvada, o que diz aqui? O verso seguinte, que é o 13: impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Mudou tudo. Mas como é que foi que essa mulher mudou? Ela ouviu uma palavra: você está livre da sua enfermidade. Vou repetir mais uma vez. Quem está aqui, diga amém. Você está livre da sua enfermidade. Não interessa qual. A minha é endometriose. Tem que fazer uma cirurgia. Volta lá no médico e manda fazer outro ultrassom. Ele vai olhar: o que é que aconteceu? Não tem mais nada aqui. Sumiu. Irmão, o Jesus da Bíblia não mudou. Ou mudou? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Ele não mudou.
Ele é o mesmo. Se um dia ele chamou a mulher e disse: vem cá, ela foi, ele disse: você está livre da sua enfermidade. Pôs a mão e ela endireitou, e agora ela glorificava a Deus. A sua doença não glorifica a Deus, a sua cura sim. Sua tristeza não glorifica a Deus, sua alegria sim. Seu problema financeiro, e pastor, lá em casa sempre falta, vai mudar, porque você está livre da sua enfermidade. A sua é no bolso, tem gente que é na alma, tem gente que é na família, a confusão danada. Ele impôs a mão, ela se endireitou, e diz aqui o verso 13, que é o último aqui desse trecho: impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e ela glorificava a Deus. Ela glorificava porque ela recebeu uma palavra de libertação. O que você tem que fazer é receber a palavra de libertação na sua vida e acreditar nela. Um dado, a pesquisa que fizeram, irmãos, de cada 100 pessoas que ouvem palavras negativas na infância, 100 pessoas, 95 aceitam e assumem aquilo para a sua vida, 5 não. Se você tem 100 pessoas, 95 aceitam aquela palavra negativa, você vai ter 95 adultos fracassados. Daqueles 100 que ouviram palavras negativas na infância, só 5 disseram: nada a ver isso aí, não vai acontecer. Mas a maioria acredita. Volta lá para o Isaías, para eu concluir aqui. Isaías 55:11. O que diz aí a Bíblia? Isaías 55:11. O que diz aí? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sair da sua boca não vai voltar vazia. Curado serei, vou conquistar, terei, vou sair dessa. Está fácil. Tem gente que sempre está difícil, está fácil, vai dar certo, Deus é comigo, eu sou filho de Deus, eu tenho saúde. Irmão, fale coisas boas e elas vão acontecer. Eu sou muito fraco, eu caio nisso. Não, eu sou forte, e eu caí, não caio mais. Já fui, não sou. Mas não tenho mais, porque a palavra que sai da minha boca não vai voltar vazia. Eu vou falar e a coisa vai acontecer, e o meu Deus vai honrar a minha palavra, e eu vou ter a minha vitória. Irmão, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com vocês. Levanta a sua mão assim comigo, e diga: Senhor Jesus, eu te apresento a minha mão, e eu te peço, coloca nessa mão a unção do Senhor, em nome de Jesus. Põe essa mão no seu coração, feche os seus olhos. Meu Deus, nós ouvimos a palavra do Senhor, e é essa palavra que tem poder, é essa palavra que cura, que liberta. E enquanto eu pregava, o teu Espírito Santo falava aos corações, e eu sei que uma bênção grande está sendo entregue nessa noite. Eu te peço, vem com teu poder agora sobre cada vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Queima todo o mal, enfermidade, opressão, depressão, angústia, melancolia, tudo que não presta cai por terra agora. Fogo de Deus, unção de Deus queima, do alto da cabeça à planta dos pés, todo mal na vida da pessoa que está aqui no culto da igreja, e desse irmão e essa irmã que está assistindo agora essa transmissão do culto. Eu determino uma bênção, eu anulo todo mal nestas vidas. Eu digo: diabo, você perdeu, pega o que é seu e saia, bata em retirada, vá embora, em o nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço pela vitória, eu te agradeço pela bênção, em nome de Jesus. Oh, aleluia.